Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus carinhosamente nos envolva e nos proteja nesse trabalho, nesta tarefa de hoje, de um assunto que iremos abordar, que é um tema muito delicado, vamos assim dizer, mas também de extrema importância e muito necessário que falemos sobre o suicídio, sobre as influências espirituais. Como Pedro falou no início, a cor que nós estamos vendo aqui na nossa casa, os trabalhadores estão usando um top amarelo, tem balões amarelo, tem fitas amarelas, significa que estamos na campanha do Setembro Amarelo. Temos várias campanhas no Brasil. Outubro Rosa, que trata da saúde da mulher, Novembro Azul e tantas outras campanhas. Mas desde 2014 também há o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, da valorização da vida, e que a cor, né, se destaca pelo tom amarelo. Nós vamos conversar um pouco, né, como se previne o suicídio, porque as pessoas têm ideia de tirar a própria vida, sobre as influências espirituais que todos nós recebemos, que tem influências boas, que temos influências não tão boas também. Então, no Face, nas mídias sociais, né, já acontece desde o primeiro dia de setembro, né, vários cartazes, várias mensagens de alerta desta valorização da vida, porque quando nós falamos da prevenção do suicídio, nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida, de valorizarmos a nossa vida, a nossa existência física. Nós somos um espírito imortal, criado por Deus, que nos deu todas as condições necessárias para evoluirmos na encarnação pela por hora nós transitamos. E entendendo o que a doutrina espírita nos ensina, que somos esse espírito imortal, que a morte não é o fim, a morte do corpo físico, que a vida segue no mundo espiritual e que, para aqueles que assim, né, abordam esse projeto da reencarnação, pelas portas do suicídio, há um tormento muito maior quando chegam do outro lado. A Federação Espírita Brasileira também tem várias campanhas em defesa da vida, sempre em defesa da vida, dessa oportunidade tão valiosa que nós temos. Então, em defesa da vida, nós temos não ao aborto, não à eutanásia, não ao suicídio também. E no site da Federação Espírita Brasileira, poderão baixar, fazer o download, né, desse livreto que aparece na tela ali em defesa da vida, onde encontrarão todas as informações que a doutrina espírita nos traz a respeito do suicídio. Setembro Amarelo, então, é este mês de prevenção. Por que um mês de prevenção? Se a gente quer prevenir algo, nós temos que falar. Então, falar será sempre a melhor solução. Temos que vencer esse tabu de não falar sobre o suicídio, de esclarecer, porque só se previne males, doenças, epidemias com informação. Por isso há tantas informações, não só no meio espírita, mas psicólogos, psiquiatras e tantas outras pessoas envolvidas neste trabalho de valorização
da vida. Nós temos que falar do assunto para que aconteça menos suicídio no mundo. Tem países como o Japão, né, que a cada ano 30 mil pessoas se suicidam. No Brasil, os índices também são alarmantes. Já é a segunda causa morte entre os jovens e crianças também. Cuidemos das nossas crianças, dos adolescentes, o que eles estão assistindo, que filmes estão vendo, se não estão sendo influenciados por algum jogo, por algo que possa tirar-lhe a existência física. É necessário ter esse acompanhamento com as crianças. E 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Por isso que falar é a melhor solução. É divulgar essas campanhas, é esclarecer, é acolher, é ajudar. Por que podem ser prevenidos? Porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Ou seja, de cada 10 pessoas que têm a intenção, 9 podem ser evitados. Com informação, com ajuda. E as influências espirituais? Uma questão muito conhecida, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É a resposta dos benfeitores espirituais. O que é uma influência? É o poder que uma pessoa exerce sobre a outra. Para vir assistir a palestra hoje, talvez alguns foram influenciados por um amigo que os convidou, pelo cartaz que viram no Face da Casa Espírita, enfim, por uma vontade de vir aqui, por uma influência boa de um benfeitor espiritual. Nós estamos sempre conectados com espíritos. E quem são os espíritos, senão os homens e mulheres que já estiveram num corpo físico e se encontram no mundo dos espíritos? Nós somos, agora, estamos encarnados com um corpo físico. Então, somos um espírito encarnado. Ao cessar a morte do corpo físico, retornaremos à pátria espiritual, ao mundo dos espíritos, e seremos um espírito desencarnado. E tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados, pela informação dos benfeitores espirituais. Então, não que nós seremos como que não possamos usar o nosso livre-arbítrio. Não seremos como se fossem marionetes nos espíritos, mas é pelo pensamento, conforme aquilo que nós carregamos no nosso íntimo, conforme as nossas atitudes, conforme a onda mental que nós emitimos, nós vamos atrair para junto de nós espíritos que tanto podem nos influenciar para o bem quanto para o mal. Vai depender da nossa atração, daquilo que nós mentalizarmos dentro de nós. E a lição dessa pergunta, ela destaca o pensamento como a principal porta de entrada dos espíritos em nossas vidas. Nós estamos sempre conectados com os espíritos. A influência que nós vamos receber será de acordo com a nossa sintonia mental, com o que nós estivermos emitindo.
E quando não estamos muito bem, quando temos alguma ideia suicida, por exemplo, podemos estar sendo influenciados por espíritos que querem se vingar. Muitas vezes nós fizemos algum mal a eles em uma outra encarnação. Enfim, temos os nossos inimigos do passado. Mas para isso nós podemos orar por eles também. Não sabemos quem são, mas no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar lá a recomendação também de orar, de amar os inimigos desencarnados. E quando nós buscamos o atendimento fraterno numa casa espírita, quando temos essas ideias, não só o encarnado é beneficiado com a orientação que ali é passada, como também aquele irmãozinho que está sugerindo, intuindo, inspirando uma ideia suicida. Na Revista Espírita de outubro de 1858, nós vamos encontrar essa orientação. Estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos, que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. André Luiz, outro benfeitor espiritual, também vai nos dizer na mensagem Sinais que seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seus pensamentos. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então nós vamos deixando sinais, nós vamos deixando rastro e assim nós vamos atrair para junto de nós essas companhias espirituais. Por isso que só nós podemos mudar isso. Só nós podemos buscar a fé, buscar a oração, buscar um conselho amigo, buscar uma ajuda espiritual. E assim superar as dificuldades, as aflições, os obstáculos que a vida vai nos apresentar. Joana de Ângeles, também outra benfeitora espiritual, vai nos dizer: canaliza o teu modo de pensar para questões agradáveis, salutares, otimistas e viverás sobre o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Vê que ela nos traz essa importante orientação para que possamos canalizar tudo através do pensamento, o otimismo, questões agradáveis, fé. E o que é importante, que ela diz, viverá sobre o seu reflexo. Se nós somos pessimistas, pessoa que tem rancor, que tem mágoa no coração, que não perdoa, que espíritos nós vamos atrair para junto de nós? Senão aqueles que vão nos influenciar negativamente para que continuemos a não perdoar, a cultivar mágoa, e do contrário também, quando somos otimistas, quando desejamos o bem a outro e a nós mesmos, quando buscamos a oração, que espíritos estarão conosco? Os benfeitores amorosos, aqueles que vão nos orientar e nos amparar em toda a nossa existência física.
E o que é esse pensamento? Sugerido pelos espíritos, é como uma voz que nos fala. Então nós temos que prestar atenção nessa vozinha que está falando. Será que está nos orientando para o bem, para o perdão, para a paz, para buscar auxílio? Temos que analisar, pensar, se autoconhecer, para decifrar quais são os meus pensamentos. E nós temos mais de 50.000 pensamentos por dia. Ou seja, estamos incessantemente pensando a todo momento. Quando os benfeitores nos sugerem para que a gente faça uso da meditação para se harmonizar interiormente, muitos têm dificuldade de aquietar a mente, de silenciar os pensamentos, porque é automático, estamos sempre pensando e sempre sendo influenciados. Se é uma voz que nos fala e que nós somos influenciados pela nossa sintonia, há essa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. E nessa imagem aí a gente pode ver, né, um espírito influenciando, né, duas pessoas para o consumo de bebida de alcoólicos. Não é uma influência boa, porque sabemos dos malefícios que o álcool causa no nosso corpo físico. Então temos que cuidar disso. Mas também nós temos um outro exemplo de influência boa. Um estudante estudando e um espírito amoroso, né, na presença ali mostrado por um espírito feminino, auxiliando, envolvendo, cuidando, intuindo bons pensamentos. Vai depender do que nós sintonizarmos, da nossa frequência. E por que que as pessoas se suicidam? Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão e tantos outros problemas que se poderia citar. Então, normalmente a pessoa quer fugir, esquecer de tudo, apagar a sua existência. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Livro dos Espíritos, questão 943. Ociosidade é pela hora vazia que nos chegam as sugestões das sombras. Falta de fé é preciso movimentar todas as energias, canalizar todas as nossas forças para termos fé. E também da saciedade, aquela pessoa que se encheu de tudo, da vida, e quer desistir. E pelos relatos dos espíritos que deixaram a existência física pelo suicídio, nós aprendemos o quanto é triste. E a oração os alivia muito. Então, se conhecemos alguém, se tem algum familiar, né, que já cometeu esse ato, a oração é um grande bálsamo que vai aliviar as suas dores,
vai chegar até ele como um medicamento. Vai aliviar esse sofrimento que ele tem no mundo espiritual. Aqui na Casa Espírita, nós temos um grupo de irradiação a desencarnados. E é feito sempre, a segunda-feira, orações, vibrações para tocar, para ajudar estes que já deixaram o mundo físico pelo suicídio. E o que fazer então quando vêm essas ideias? Para nos precavermos do problema, do cansaço excessivo, da falta de ânimo, da vontade de viver, da falta de coragem de enfrentar os problemas, devemos canalizar nossas energias para o trabalho construtivo no bem. Canalizar todo o nosso esforço, a nossa doação num trabalho construtivo do bem, nós estaremos recebendo o amparo do alto. Porque ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos várias questões que falam do assunto em tantas obras espíritas. E é um engano, é uma porta falsa. E é uma grande decepção para aquele que chega no mundo dos espíritos através desse ato. E só há uma maneira de ajudar aqueles que têm essas ideias através da prevenção, de divulgação, da orientação que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, que ela segue. Como está no nosso jornal deste mês, o suicídio, aqui na capa, onde dá um exemplo, né, que uma pessoa liga para um centro espírita, perguntando se o espiritismo tem alguma resposta, pode ajudar ele, porque ele pensa em tirar a sua vida. E o atendente vai lhe dizer várias coisas, entre algumas, que Deus jamais nos abandona, muito menos nas horas difíceis da nossa caminhada. Que todos nós, sem exceção, temos um anjo guardião interessado em nossa vitória, na vitória do espírito imortal sobre a matéria, sobre os vícios e equívocos. Todos nós temos um espírito bom, o anjo guardião, que nos acompanha a existência toda e que vela por nós. E trago também aqui um exemplo como pode-se prevenir o suicídio. Uma campanha de seguros aliou-se ao governo da Coreia do Sul para começar uma campanha publicitária específica numa das pontes mais importantes de Seul, a capital, que assim transformou-se da ponte da morte em ponte da vida. A Coreia do Sul é um dos países com maior taxa de suicídio do mundo. E a ponte Mapo registrava média de 21 mortes por ano. Para solucionar o grave problema, o governo estudava duas alternativas. Ou fechava a ponte, interditava, ou pensou de construir muro nas laterais da ponte para que ninguém chegasse ali e conseguisse saltar, já que ela tinha uma grande altura. Até que surgiu uma terceira alternativa,
realizar uma campanha publicitária a favor da vida, de tal modo que mensagens fizessem com que as pessoas pensassem 2 vezes antes de tomarem a medida extrema do suicídio. A campanha de seguros, então, criou uma parceria com publicitários, psicólogos, ativistas de prevenção do suicídio, para que frases inspiradoras fossem criadas. E na sequência, painéis luminosos de LEDs com sensores foram instalados ao longo de mais de 2 quilômetros, fazendo com que eles acendem conforme os transeuntes, as pessoas, caminham pela ponte, possibilitando que as pessoas leiam frases. Então, as frases escolhidas por essas pessoas foram: vai ver as pessoas do que você sente saudade. Os melhores momentos da sua vida ainda estão por vir. Como você gostaria de ser lembrado? Estimulando, então, a esperança às pessoas. As pessoas chegavam à ponte, os painéis luminosos se acendiam e, por consequência, as frases também. A campanha teve início em setembro de 2012 até dezembro do mesmo ano, ou seja, no período de 3 meses, a taxa de suicídio diminuiu na ponte 85%. Merecendo a campanha a premiação especial do conhecido Festival Internacional do Cinema de Cannes. Prevenção. Falar, ajudar. 90% dos suicídios podem ser evitados no mundo. Frases que são um alerta que nós temos que prestar atenção. Quando alguém diz: eu preferia estar morto, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros. E tantas outras frases de desânimos que podemos ouvir. São um alerta em que, se nós escutarmos, devemos orientar aquela pessoa para que busque uma ajuda profissional da área médica e também um atendimento fraterno na casa espírita. O que se pode fazer quando um familiar ou alguém de nossas relações, então, envolve-se com a ideia? Conversar sobre o assunto, alertá-lo de que a fuga não resolverá seus problemas, apenas agravará, em forma superlativa. Precisamos vencer esse tabu de não falar do suicídio, de pegar um jornalzinho, um panfleto como este aqui, do Setembro Amarelo, aonde tem o que fala o que é, e aonde tem ainda 5 lembretes sobre o suicídio. Devemos levar, deixar em pontos estratégicos, ter junto quando alguém precisar. Uma mensagem espírita, ela pode salvar uma vida. Por uma ocasião, eu visitava uma pessoa, estava acompanhando outros irmãos do movimento espírita e me hospedei na casa desta amiga, dessa irmã, e ela então nos contou toda a sua história, dizendo que como ela chegou a ser uma trabalhadora do centro espírita. Ela teve o seu esposo e os seus filhos que foram assassinados no mesmo dia. Passados 7 meses, ela não aguentava mais aquela dor, aquela saudade, aquela dor que lhe oprimia o peito, aquela dor que não se pode medir. Então ela planejou o seu suicídio. Ela pensou:
vou amanhã, isso era à noite, vou amanhã pegar um carro mais velho, a família tinha mais de um carro, vou visitar minha mãe, é uma estrada cheia de curva, e lá num precipício eu vou me jogar. Como era um carro velho, todos vão achar que deu um problema mecânico, uma falha mecânica, alguma coisa, e eu vou me suicidar, porque eu não aguento mais. No outro dia, levantou determinada, com esta ideia fixa. E como ela era funcionária pública, ela conhecia muitas pessoas. E chega nessa manhã uma pessoa na casa dela. E aí conversaram um pouco, tomaram um chimarrão, e essa pessoa saiu da sua casa e deixou uma mensagem em cima da mesa. Não falou nada a respeito do suicídio. E quando essa pessoa pegou a mensagem, essa que tinha o plano de se suicidar, a mensagem era espírita e tinha como título: Suicídio não é a solução. Ela leu a mensagem, chorou muito, se comoveu e procurou a casa espírita. Muitas pessoas já tinham convidado ela para participar da casa espírita, mas ela nunca quis ir. E aquela trabalhadora do centro espírita, ela teve um pressentimento de noite do ato que ela estava planejando. Então ela foi lá, ela não precisou falar muito, ela simplesmente deixou a mensagem: suicídio não é a solução. Isso se chama ajuda. Por isso que ele pode ser prevenido. O Espiritismo tem ajudado muito a muitas pessoas a repensarem no ato do suicídio, quando apresenta relato de suicídios, a informar-nos da situação de extrema dor que enfrentam após o ato terrível no plano espiritual. Está na segunda parte de uma obra básica que se chama O Céu e o Inferno. Cada um de nós forma sua atmosfera moral dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza. Então nós vamos formando ao nosso redor uma energia, uma atmosfera que só vai penetrar. Nós só vamos deixar chegar até nós aquilo que nós assim o permitir. Os espíritos nos influenciam, sim. As influências podem ser boas e não tão boas. Como nós estamos pensando? Como está essa atmosfera ao nosso redor? Que energia nós estamos emitindo constantemente? Nós precisamos pensar, porque tudo é uma forma de prevenção de doenças, de suicídio, de outros males. Precisamos nos fortalecer espiritualmente sempre, sempre. Porque as pessoas habituadas à oração, ao estudo, à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. Criar o hábito tão saudável da oração. Nós vamos receber esse amparo do alto. Não vamos nos desesperar diante das dificuldades da vida, porque todos nós temos dificuldades. Ninguém de nós está isento. Jesus já nos ensinou: no mundo tereis aflições. Mas Deus, que é o nosso Pai de amor, de bondade, não nos desampara em nenhum momento. Não vamos nos desesperar, porque tudo isso vai passar, essa dificuldade.
Tudo passa na vida, como tem aquele ditado popular, após a tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Tudo vai ficar bem. Se tivermos calma, paciência, resignação, porque muitas vezes aquela dificuldade que passamos é a prova que nós escolhemos antes de reencarnar. Por isso a doutrina espírita nos instrui e nos consola. Nunca desesperança ao desânimo. E busquemos sim, na casa espírita, os recursos do passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, as palestras públicas, os grupos de estudo da doutrina espírita, as leituras edificantes, são valiosos instrumentos que auxiliam a superar as experiências dolorosas, afastando do pensamento a ideia equivocada de interromper a vida. Busquemos sim este amparo. A casa espírita aqui tem o atendimento fraterno, tem o passe, tem a orientação, tem a conversa amiga, o recurso do Evangelho no Lar, que atrás deste folheto, do Setembro Amarelo, no verso, há todo o roteiro de como fazer, de como realizar o Evangelho no Lar. E ainda temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um número que nós precisamos gravar. É bem fácil. 188. A ligação é gratuita. É telefone fixo, celular, orelhão, e é 24 horas. Se estivermos ao ponto de desistir da vida, de estar desanimado, ou apenas querendo falar, há irmãos do outro lado da linha que são preparados através de treinamentos para escutar os desabafos. Nessa fala, quando eu falo de mim mesmo, quando eu coloco para fora os meus problemas, o que eu estou sentindo, ali eu estou sendo ajudado. Joana de Ângeles nos diz que a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, os irmãos do outro lado da linha vão ouvir, vão aconselhar quando for necessário. Mas, em princípio, apenas ouvirão o seu desabafo. E nesse seu desabafo, vem uma outra boa ideia, vem um bom pensamento. E em Juí, para nossa alegria, em setembro será inaugurado, né, um posto do CVV, desse Centro de Valorização da Vida. E aqui da nossa Casa Espírita, da nossa amada CEAF, como costumamos falar, abreviar, tem trabalhadores envolvidos que já foram treinados para trabalhar. E o conhecimento espírita em muito ajuda. Vamos lembrar do Mestre de Nazaré, que não desamparou a ninguém. E podemos sempre sentir a sua presença amiga, a sua presença espiritual a velar por nós. Porque Jesus é o nosso irmão maior, jamais nos abandonará. Preciso é que não o abandonemos também, recolhido em silêncio e em prece. Logo perceberá a presença dos teus amigos espirituais, que te inspirarão soluções, clareando-te a marcha. Uma grande paz te cercará, irá penetrando devagarinho em todo o teu ser,
Asserenado verá então que não é difícil vencer a luta. É exatamente em razão dessa realidade que Jesus, esse amoroso Mestre, asseverou no seu Evangelho: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Sejamos nós, aqueles irmãos, que a partir de agora possamos ajudar a outros que têm essas ideias, que podemos ajudar aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. Através da oração, podemos aliviar as suas dores. Sejamos nós, os irmãos, que podem deixar um jornal, uma mensagem, que podem indicar o número 188 para salvar vidas. Assim como aquelas frases inspiradoras colocadas lá na ponte de Seul, possamos nós também ter sempre uma frase de carinho, uma frase de esperança, uma frase que console aos corações aflitos. E quando necessário, busquemos também nós o atendimento fraterno, a orientação espiritual, um grupo de estudo. E pensemos sempre em Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra, que está sempre conosco. E pensemos no anjo da guarda deste irmão que Deus e os benfeitores designaram para nos acompanhar nessa existência física. E assim, com certeza, todos nós poderemos vencer as provas, as aflições e as dificuldades. Muito obrigado pela atenção dos queridos amigos e que as reflexões dessa noite possam mudar o nosso pensamento e a nossa conduta e que todos nós, em conjuntos, possamos ajudar a outros irmãos. Agora vamos ao passe. Todos podem preparar